o podcast mais famoso escutado no Madeira. Pode unir o podcast mais famoso escutado no Madeira. Fala pessoal, damos início aqui a mais um podcast Pode Unir, o mais amado do Madeira. Meu nome é Gabriel Sequinho. Hoje vamos receber 5 convidados do curso de Medicina da Universidade Federal de Rondônia. Temos aqui nosso querido colega Antônio Lauro, o Felipe Severo, o William Pérez, o Antônio Júnior e o Ian Diniz. A gente tem como nosso patrocinador o Prisma Simulados, que deu 5 exemplares para cada um, e vamos iniciar agora um debate sobre os 12 pais cranianos. Abrimos algumas perguntas para os nossos inscritos que fizeram. Vamos começar com a pergunta do Matheus Bahia, um dos primeiros inscritos nossos, tão querido. Ele fez para o Ian Diniz. Ian, tudo bem? Aqui é o Matheus Bahia. Minha avó perdeu o olfato depois de uma gripe forte. Já faz meses e até agora nada. Isso tem a ver com o nervo olfatório? Tem chance de voltar? Bom, Matheus Bahia, realmente essa lesão no nervo olfatório é uma lesão séria e ela pode ser ocasionada por uma simples gripe. Pode ser algo simples ou algo mais sério. Ela é uma inflamação, no caso que foi por gripe, não é uma inflamação. Ela pode ser temporária ou permanente. Isso tem que fazer uma anamnese, tem que ir no médico, porque se ficar em casa, se não cuidar, não tratar, é perigoso ter uma lesão permanente. Então, assim, explicando um pouco mais sobre o nervo olfatório, ele é um nervo sensitivo, aferente visceral especial. Aferente porque ele sai da periferia e vai até o sistema nervoso central, por isso ele é aferente. Então ele funciona basicamente porque ele é um conjunto de 20 filamentos que se juntam, eles atravessam a lâmina cribriforme do osso etimoide em direção ao cérebro. E assim, essa lesão nesse nervo pode ocasionar ali defeitos quantitativos ou qualitativos. Então assim, explicando um pouco melhor, qualitativos é quando há algum problema na percepção do cheiro, e quantitativos é na intensidade do cheiro. Então tem alguns termos, por exemplo, anosmia. Anosmia é a perda total do olfato. Hiposmia é quando há uma diminuição na percepção do cheiro. Isso ficou muito famoso agora, recentemente, no período de Covid. Era um sinal, a pessoa ali ela perdeu um pouco do olfato, era um sinal que estava com Covid, porque o vírus da Covid afetava esse nervo olfatório. Hiperosmia acontece, por exemplo, com mulheres grávidas, que um cheiro que era normal, um cheiro de café, por exemplo, sempre foi normal a vida toda, e quando ela está grávida, começa a incomodar e causar enjoos aquele cheiro. É um estado de hiperosmia. E parosmia é uma distorção do olfato, ou seja, acontece alguma lesão no nervo que o cérebro não interpreta direito a mensagem, e um cheiro de perfume, por exemplo, a pessoa pode confundir com ovo podre, pode incomodar. Isso é uma diferença de cheiro. Bom, é isso, espero ter respondido, Matheus Bahia. Tamo junto. Obrigado, Ian, pela resposta. Temos aqui uma pergunta que a Nicole Urban, uma inscrita também muito antiga, ela fez para o William Pérez. Olá pessoal, aqui é a Nicole. Will, uma paciente jovem começou a enxergar borrado de um olho só. E o médico falou que poderia ser uma neurite óptica. O que exatamente acontece com o nervo óptico nesse caso? Olá Nicole, tudo bem? A neurite óptica está ligada à inflamação do nervo óptico. Ela pode ser unilateral ou bilateral, se afetar os dois lados do nervo. Ela se dá pela inflamação desse nervo, ocasionando a perca de visão ou a perca parcial da visão. Ela pode atrapalhar tanto na visualização de cores, como até na contração do músculo que controla a chegada da luz e a saída, fazendo midríase e miose. Mas quem vai falar um pouco mais sobre isso é meu colega Antônio Lauro. Eu daqui a pouco passo a palavra para ele. Will, muito obrigado. Então, como o Whindersson antecipou, a próxima pergunta vai ser justamente para o Antônio Lauro, do querido inscrito Leonardo Miele. Leonardo pergunta: fala, Antônio, Leonardo Miele na área. Já vi pacientes com o olho virado para fora e para baixo, com a pálpebra caída e a pupila dilatada. Isso é lesão do nervo oculomotor? Por que dá tudo isso junto? Boa tarde, Leonardo. Muito obrigado pela sua pergunta. Bom, a resposta é sim. O nervo oculomotor, ele é um nervo motor.
Isso que você falou, essa trite que você falou, desvio lateral inferior do olho, pitose palpebral e amiedrise, indicam a lesão no nervo oculomotor. Esse nervo ele inerva a maioria dos músculos dos olhos, tanto para a questão de superior, inferior e rotação. Além do mais, também é do músculo da pálpebra e da contração da pupila. Antônio, muito obrigado, tá bom? Por esse explicação. Acho que deu para entender um pouco mais como é que funciona essa questão. Agora temos a pergunta para o querido colega Antônio Júnior, do Vitor Gobira. Vitor Gobira pergunta, ele fala: e aí pessoal, aqui é o Gobira. Vi uma vez uma paciente que tinha diplopia quando olhava para baixo, tipo na hora de descer a escada. O oftalmo falou que era problema no nervo troclear. Como é que isso acontece? Gobira, tudo bem, meu parceiro? Cara, é o seguinte, o nervo troclear, ele é o quarto nervo óptico dos pares cranianos. Esse nervo, ele é bastante peculiar, pois ele tem uma característica. Ele vai inervar somente um músculo, que é o músculo oblíquo superior. No caso que você citou, quando há uma lesão nesse músculo, o paciente ele tem dificuldade em olhar para baixo e para dentro, fazendo esse tipo de movimento giratório. No caso, o paciente ele vai apresentar uma visão dupla, se tiver algum tipo de lesão, ele vai apresentar uma visão dupla, principalmente quando ele vai abaixar a cabeça para ler algo ou escrever, ou simplesmente quando está descendo uma escada olhando para essa direção. Espero ter respondido sua dúvida e até mais. Antônio, muito obrigado pela compreensão. Eu acredito que agora ficou um pouco mais claro sobre essa questão. Recebemos agora uma pergunta de um dos inscritos mais antigo do nosso canal, o Vinícius Zanin. Ele fez uma pergunta para o Anderson Teles. Salve galera, Vinícius Zanin falando. Anderson, meu tio sente umas dores absurdas na face, tipo choque elétrico, e o médico chama de neuralgia do trigêmeo. O que causa isso e como é tratado? Olá Vinícius, tudo bem? Em relação ao nervo trigêmeo, ele é um nervo misto. Ele tanto é sensível como motor. E ele se divide em três, que é o nervo oftálmico, maxilar e mandibular. E ele pode causar a neurite, como você falou, que é a inflamação do nervo trigêmeo, causando essas dores. Só que eu vou falar um pouco mais desses ramos, que é a ramificação do nervo trigêmeo. Essa parte do primeiro e do segundo ramo, que é o oftálmico e o maxilar, eles estão ligados à parte sensorial do músculo, na parte facial. Ao passar o algodão, no caso de uma avaliação, o médico vai saber se você está com alguma lesão ou algum defeito naquele par de nervo, entendeu? No nervo trigêmeo, como o algodão ou o algodão em forma de ponta. Aí ele vai passar tanto na testa como na parte do maxilar e na mandíbula. É quando entra o terceiro ramo, o nervo mandibular. Ele é o responsável pela parte da mastigação, inervando e dando força. Por isso que um teste para poder fazer a avaliação desse nervo é você pedir para o paciente trincar os dentes. Se ele não conseguir, isso é um indicativo que ele pode estar com uma lesão nesse ramo do nervo trigêmeo. Espero ter ajudado. O Anderson, agradeço sua resposta. Ele falou muito bem sobre a definição do trigêmeo, mas sobre a pergunta do Zanin, que foi sobre a neuralgia do trigêmeo, que é uma dor muito intensa. Vale salientar que esses ramos, eles causam uma dor típica que é paroxística, unilateral, e vai ser desencadeada por estímulos mínimos. Normalmente a causa vascular é a mais comum, Zanin. Então, é importante a gente conseguir colocar para a prática essa questão. A Amanda Ribeiro, ela pergunta para o Ian Diniz. Ian, aqui é a Amanda Ribeiro. O que significa quando o paciente não consegue mover o olho para fora? É um nervo abducente mesmo que está afetado? Quais doenças podem causar isso? Certo, Amanda. Realmente é esse nervo abducente, né? Até porque, se a gente for pegar pelo nome, pela etimologia da palavra, o movimento de abdução é esse. É de dentro para fora. Então, abducente por causa disso. O olho faz, o nervo abducente é responsável por esse movimento do olho, de ir para fora.
E uma doença que pode causar é a diplopia horizontal, em que um olho ele faz esse movimento de olhar para o lado, e o outro olho que tem o nervo afetado não faz. Então, os dois olhos estão focados no mesmo objeto nesse sentido e acaba tendo uma diplopia, ou seja, o mesmo objeto aparece com os dois olhos na mesma posição, então há uma visão turva. Uma vez que eu estava no internato, aconteceu uma situação que eu me lembro bem, foi muito marcante, quando uma pessoa chegou lá com um trauma na carótida interna. E aí o residente ele se atentou a isso. Ele lembrava que na aula de anatomia ele entendeu que o nervo passava anteriormente à carótida interna. Então, se o trauma foi muito forte, se afetou a carótida interna, possivelmente poderia ter afetado, e naquele caso afetou o nervo abducente. Então, assim, é muito importante entender a anatomia para quando tiver esses casos, o residente está atento, né? O médico está atento e conseguir tratar da melhor forma. É isso, espero ter respondido. E aí, muito obrigado pelo seu relato, um relato bem enriquecedor, essa parte de trazer a teoria da anatomia para a prática, essa relação. Vamos dar prosseguimento. O Felipe Sanches fez uma pergunta que, por coincidência, foi para mim. Ele pergunta assim: oi, Caio, tudo bem? Aqui é o Felipe Sanches. Minha tia acordou com o rosto torto, não consegue fechar os olhos e nem sorrir. O médico disse que é paralisia de Bell. O que isso tem a ver com o nervo facial? E por que acontece de repente? Felipe, muito obrigado pela pergunta. Vou tentar ser o mais claro possível de modo objetivo. O nervo facial ele é o 7º par craniano. Ele tem várias funções, desde a motora, por ser responsável pelos músculos da expressão facial, a parte sensitiva, pela parte do paladar anterior da língua, e pela parte parasimpática, que vai ser glândulas lacrimais e salivares. E o que acontece? Na paralisia de Bell, respondendo a sua pergunta, ocorre a inflamação de caráter idiopático do nervo dentro do canal facial, muitas vezes por reativação do vírus herpes simples. O resultado é paralisia flácida unilateral de toda a hemiface, ou seja, a parte de uma face, né? A parte direita ou esquerda, com incapacidade de fechar o olho, desviar a boca e perda também do lacrimejamento, tá bom? Espero ter sido claro e que você tenha entendido um pouco mais sobre essa questão. Agora, recebi uma pergunta da Letícia Moura para o nosso entrevistado, o Antônio Lauro. Olá pessoal, aqui é Letícia Moura. Antônio Lauro, quando a pessoa perde a audição de um lado e sente tontura, pode ser lesão do nervo vestíbulo coclear? Tem relação com o labirinto? O que é que você diz? Obrigado, Letícia, pela sua pergunta. Bom, sim, esse nervo vestíbulo coclear, ele tem duas porções. A coclear, que ela é responsável pela audição, e a vestibular, que ela é responsável pelo equilíbrio. Uma lesão unilateral, ela pode causar tanto a perda de audição como uma vertigem. Isso pode ocorrer em neutrites virais, traumas, tumores como tumores vestibular, que é benigno, mas ele comprime o nervo, né? O nervo ele emerge do sulco bulbo-potino e ele entra no meato acústico interno junto com o nervo facial. Antônio, muito obrigado. Vale também salientar que alguns testes clínicos, como o de Rini e Webb, são fundamentais. E o exame de escolha de ressonância do ângulo é o ponto cerebelar. Agora, temos uma pergunta aqui do Arthur Paiva para o Antônio Júnior. Fala, Antônio, aqui é o Arthur Paiva. O nervo glossofaríngeo tem a ver com o paladar e a deglutição, certo? Como a lesão dele se manifesta clinicamente? Fala, Arthur, meu parceiro, tudo bem? Inclusive conheço o Arthur. Então, Arthur, é o seguinte, cara, o nervo glossofaríngeo é o nosso 9º par craniano e esse nervo está associado principalmente a 3 situações. A primeira dela é com a gustição, com sentir gostos, principalmente ali na questão do terço posterior da língua. O segundo ponto está relacionado à inervação da faringe e o terceiro ponto na ativação do reflexo de vômito.
Quando nós temos algum tipo de lesão nesse nervo, nós vamos ter o que então? Principalmente dificuldade de sentir gostos, certo? E o reflexo de vômito ele também vai ser afetado, ok? O embasamento teórico para isso justamente está relacionado às 3 porções que esse nervo possui, sendo elas as porções sensitivas, as porções parasimpáticas e também as porções motoras. Amigo, espero ter respondido sua pergunta e até mais. Antônio Júlio, muito obrigado pela contribuição. Dando prosseguimento aqui, recebemos uma pergunta da Júlia Mendonça para o Felipe. Olá, Felipe. Aqui é a Júlia Mendonça. Por que o nervo vago é chamado de nervo das vísceras? E o que acontece se ele for lesionado, tipo na cirurgia de pescoço? Tipo na cirurgia de pescoço? Certo. Muito obrigado, Júlia, pela sua pergunta. Bom, o nervo vago é chamado de nervo das vísceras por conta de inervar as vísceras da parte torácica e abdominal em sua grande maioria. Por exemplo, ele regula a frequência cardíaca, a motilidade dos intestinos e a liberação de algumas secreções. Se houver sua lesão, pode ocorrer a rouquidão, por causa que ele também inerva essa parte da laringe. Aí pode acontecer a disfagia e a arritmia também do coração. Em cirurgia de tireoide, por exemplo, o vago ele pode ser lesado junto ao nervo laríngeo recorrente e ter esse problema aí. Obrigado pela pergunta. Filipão, muito bacana essa questão aí. Em cirurgia de pescoço, cabeça e pescoço, o nervo vago é muito importante. Então, saber a anatomia e saber como relacionar com a fisiologia é muito importante. Agora temos uma pergunta do Pedro Nogueira. Ele perguntou para mim. Caio, fala galera. Aqui é o Pedro Nogueira. Caio, depois da cirurgia de linfonodos no pescoço, minha tia ficou com a dificuldade de levantar o ombro e girar a cabeça. Isso é problema no nervo acessório? Pedro, muito obrigado pela pergunta, interessantíssima. O que acontece? O nervo acessório vai inervar 2 músculos, que vão ser o esternocleidomastoideo e o trapézio. Quando ele é lesionado, a paciente vai apresentar fraqueza para girar a cabeça e para elevar o ombro no local afetado. Isso é comum, principalmente após cirurgias cervicais, já que o nervo passa superficialmente no triângulo posterior da cabeça. Espero ter sido claro na explicação, que você tenha entendido um pouco mais como funciona. Para finalizar, temos a última pergunta para o Felipe, da nossa inscrita Camila Torres. Olá, Felipe, aqui é Camila Torres. Vi um caso em que o paciente colocava a língua para fora e ela desviava para um lado. O professor disse que era lesão do hipoglosso. Por que isso acontece? Caio, eu não sei se entendi muito bem a pergunta. Então, quando coloca a língua para frente, a língua vai para o lado? Por exemplo, assim? Dessa forma? Exatamente. Então, o que acontece, na verdade? O hipoglosso, como são pares, quando um lado fica mais fraco e ele para de funcionar, acontece que só um lado faz força e a língua tende a, quando sai para fora, ir para o outro lado e ficar só ali naquele canto, não indo para o outro, por causa que o outro está falhando. E isso é perigoso. Perigoso ter alguma atrofia no músculo. Então, aconselho buscar um médico o mais imediatamente possível. Então, pessoal, em nome da Mega Empresas Polares, a patrocinadora do nosso canal, o PodUni, agradecemos a pergunta de todos vocês inscritos no nosso canal, os membros, né? Pedimos que vocês curtam, compartilhem e comentem o nosso vídeo, também aos nossos convidados, e esperamos que a gente tenha sido claro na explicação. Esperamos vocês para os próximos vídeos. Fique atento ao nosso canal. Pode unir o podcast mais famoso escutado no Madeira. Pode unir o podcast mais famoso escutado no